que o tema teoria do crime ele é extenso, mas à medida que nós formos abordando cada um desses tópicos, é como se fosse uma tangerina. E na tangerina tem os gomos. Cada gomo é um tópico. À medida que eu for apresentando cada um desses temas, vai encaixando como que uma peça de quebra-cabeça e você vai formando o raciocínio jurídico. Não posso pular nada. Vou ser fiel à matéria e eu peço que você seja também fiel na pesquisa. Preste atenção, antes de ir ao resultado, eu preciso te explicar o que são sujeitos do crime e o que vem a ser objeto, posto que toda conduta, ao produzir um resultado, ela vai atingir um objeto. Esta conduta é praticada por alguém e esse objeto também pertence a alguém. Precisamos saber quem é o sujeito ativo, quem pode ser o sujeito ativo, quem pode ser o sujeito passivo e o que vem a ser objeto. Vamos para o quadro. Então nós falaremos hoje de sujeitos do crime e de objeto do crime. Sujeito ativo e sujeito passivo. Primeiramente, o sujeito ativo, também chamado de autor do crime, também chamado de agente do crime. É aquele que pratica a conduta, é aquele que pratica aquilo que está descrito no tipo penal. Este sujeito, denominado sujeito ativo, ele pode ser chamado de autor, ele pode ser chamado de agente, mas dentro de um inquérito policial ele também pode ser chamado de indiciado. Se for depois de ser feita a acusação pelo Ministério Público, em caso de ação pública condicionada ou incondicionada à representação, ou no caso também de queixa-crime, ele é chamado de acusado. Se o juiz receber a denúncia ou queixa-crime, ele também pode ser chamado, no contexto de uma questão, de réu. Se já sofreu uma sentença, ele pode ser chamado de sentenciado. Se ele está dentro do processo de execução, executando a pena que recebeu na sentença, ele pode ser chamado de reeducando. E se ele já cumpriu toda a pena na íntegra, ele pode ser chamado de egresso. Essas informações são pertinentes porque nas provas tem se cobrado muito da nomenclatura, das terminologias. Pois bem, o sujeito ativo é aquele que comete a conduta, que pratica o ato descrito no tipo penal. Ele é um ser humano. Os senhores já sabem que conduta ela tem que ser humana, voluntária e dirigida a uma finalidade. É um ser humano com capacidade para delinquir. O que vem a ser capacidade para delinquir? No nosso ordenamento jurídico, uma pessoa que tem até 12 anos, ela é considerada uma criança. Dos 12 até os 18 incompletos, ele é um adolescente. E com 18 anos completos, daí em diante ele possui capacidade penal, ele pode ser punido. Por que, Taurino, criança e adolescente não pode ser punido, não pode cometer crime? Não. Criança e adolescente comete ato análogo a crime. Eles serão regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá também tem a forma em que eles serão disciplinados. Eles não receberão as punições contidas no Código Penal. Por quê? Porque eles não têm capacidade, eles não têm as condições que são exigidas por lei para ser um sujeito detentor de direitos e obrigações. Ele não poderia cumprir
o terceiro item do crime chamado culpabilidade. Quando chegasse lá no item imputabilidade, ele não pode ser imputado uma pena. Ele não tem capacidade punitiva. Então, esse sujeito ativo, ele tem que ter capacidade para delinquir. Criança e adolescente não possui. Existem também capacidades que são chamadas capacidades especiais, como nos casos dos crimes de mão própria. Taurino, o que é crime de mão própria? Existem crimes que são comuns, ou seja, a maioria dos crimes podem ser praticados por qualquer pessoa. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Mas existem crimes que o sujeito ativo são pessoas específicas, capacidade específica. São chamados crimes de mão própria. Como a exemplo do artigo 312 do Código Penal, peculato. É um crime que ele só pode ser praticado pelo funcionário público. Há exemplo também do infanticídio. Só quem pode cometer o infanticídio é a mãe no estado puerperal. A mãe mata o filho no estado puerperal. É o caso de capacidade especial. Ficou claro até aqui, senhores? Sujeito ativo é aquele que comete o crime. E o sujeito passivo, Taurino? Eu também não posso deixar de falar de uma exceção. A pessoa jurídica, empresa, pode ser sujeito ativo de um crime? Em regra, não. Mas em exceção, no artigo 173 da Constituição Federal, fala que por mais que uma empresa ela não tenha psique, ela não tenha subjetividade, ela não tenha vontade, mas a finalidade da empresa, ela é narrada no estatuto, ou seja, o tipo de finalidade, o tipo de serviço, o tipo de atividade que ela faz, manifesta ali a vontade daquela empresa. E aí no artigo 225 fala que leis poderão regulamentar as atividades da empresa quando elas ofenderem o meio ambiente. E na lei, se não me falha a memória, 9.605, se não me falha a memória, vai falar dos crimes contra o meio ambiente. E a pessoa jurídica pode sim cometer crimes contra o meio ambiente. Uma empresa pode estar no polo ativo como agente, como sujeito ativo de um crime, pode, se o crime for contra o meio ambiente. Ok, senhores? Exceção, não é regra. E como sujeito passivo, aquele que também é chamado no direito penal de vítima, que é o titular do bem ameaçado. Do bem ameaçado. Não pode ser um morto. Morto pode ser sujeito ativo? Não. Pode ser sujeito passivo? Não. Um animal pode ser sujeito ativo? Não. Pode ser sujeito passivo? Também não. Um objeto pode ser sujeito ativo? Não. Pode ser sujeito passivo? Não. Peraí, Taurino, e quando a pessoa comete um crime contra o corpo, contra um defunto, ele não é sujeito ativo e nem passivo? Não. Quem é o sujeito passivo ali? A família dele, ou no máximo a imagem, a memória dele. Mas ele é um objeto. Animal também, para o universo jurídico, é objeto. Uma cadeira pode ser sujeito ativo? Não. É um utensílio, ele pode ser usado, assim como um animal pode ser usado como objeto do crime. Mas nunca compor polo ativo ou passivo. Ficou claro isso, senhores?
Então, sujeito passivo é o titular do bem ameaçado. Ficou claro? Então, vamos ao objeto. Objeto, ele pode ser objeto, alguém, na conduta alguém, atingiu o objeto de alguém, produzindo um resultado jurídico, podendo haver resultado naturalístico ou não, que isso a gente vai tratar no próximo vídeo. Mas esse objeto, ele pode ser jurídico, nós temos o objeto jurídico e o objeto material. Objeto jurídico, todo crime atinge um objeto jurídico. O que é o objeto jurídico? É o que eu sempre tenho falado, é o bem jurídico tutelado. Não existe crime que não atinge objeto jurídico. Porém, o objeto material é a coisa ou a pessoa alvejada pela conduta. Existem crimes que não têm objeto material? Sim, existe. A exemplo dos crimes de mera conduta. Atos obscenos. Possui objeto material? Não. O crime de praticar atos obscenos não tem objeto material. É a mera conduta de praticar o ato obsceno já consumou o crime. Tem objeto jurídico? Tem. Aquilo é uma ofensa para a sociedade. Ok? O pudor, a moralidade, ele vai afetar um objeto jurídico, mas não o objeto material. O falso testemunho tem objeto material? A pessoa dá um testemunho falso ou uma perícia falsa. Tem objeto material? Não. Tem objeto jurídico? Tem. Todo crime tem objeto jurídico, mas não possui objeto material. Para encerrar aqui, eu vou pegar um exemplo. Furto de um celular. Qual é o objeto jurídico? Objeto jurídico. Objeto jurídico é o patrimônio. É um crime contra o patrimônio. E o objeto material? É o celular. É o objeto propriamente dito. É a coisa sobre a qual recaiu a conduta. Ficou claro isso, senhores? Um forte abraço.